O Jornal Grande Bahia convidou o professor, doutor, sociólogo Juarez Duarte Bonfim. Ele é mestre em administração pela Universidade Federal da Bahia, doutor em geografia humana pela Universidade de Salamanca, Espanha, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana e colaborador do Jornal Grande Bahia. Ele é o nosso segundo convidado do quadro Diálogos Sociais. Professor, é uma satisfação. Minha também. Bom, o convite desse nosso diálogo é para tratarmos do seguinte tema: governo Bolsonaro, totalitarismo, necropolítica e crise democrática no contexto da pandemia. Iniciando este debate, como o senhor, dentro do campo da teoria política, qualifica o governo Bolsonaro? Inicialmente, grato pela oportunidade e confiança de estar debatendo com os leitores e assistentes do jornal Grande Bahia. Bem, vamos por partes, Carlos Augusto. O que você classifica governo Bolsonaro, poderíamos dizer, sem sombra de dúvida, que é desgoverno Bolsonaro. O que isso significa? Isso significa que governar, ter governança, é exercer atividades e funções no interesse público, enquanto que esse desgoverno ele vai contra o interesse público. Como é que se estabelece governança? Através de políticas públicas. E este governo ou desgoverno, repetindo, ele extinguiu a maioria das políticas públicas existentes em todas as áreas da atividade humana, da atividade social. Para não me alongar, dar apenas alguns exemplos. No caso do Ministério da Saúde e no combate à pandemia, houve o desmonte do Ministério da Saúde com a demissão de um ministro que, seguindo as determinações da OMS, combatia a pandemia. Ele foi exonerado, se colocou no lugar um conjunto de militares, interventores, e o resultado de tudo isso é a total impotência ou inoperância do Ministério da Saúde para enfrentar essa crise, que já faz com que se avolume 45 mil mortos pelo Covid-19 nesse triste país, nesse desgraçado momento que vivemos. Bom, o senhor falou do militarismo presente no governo Bolsonaro. Então, o senhor diria que este é um governo que ele tem uma característica que o difere dos antecessores nesse aspecto? Esse é um governo que foi entronizado em 1º de janeiro de 2019 de maneira fraudulenta, ilegítima e ilegal. Fraudulenta, não legítima e não legal, porque foi resultado de uma fraude e manipulação eleitoral que agora, por provas e evidências, podem ser comprovadas, tanto pela CPMI no Congresso Nacional, a CPMI das fake news, como no julgamento de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, que está em trâmite no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Então é o seguinte, o senhor tratou aqui de duas questões importantes. O senhor falou da morte, que tem ocorrido em um número que avalia de forma exorbitante, né? A vida humana, seja qual for, ela tem um valor único, ou seja, uma única morte de um ser humano, ele é sempre algo a ser lamentado, e, no entanto, nós temos ainda aqui um número significativo de mortes no contexto da necropolítica, mas não são só esses números que apontam uma política
de morte do governo Bolsonaro, e alguns teóricos estão tratando isso como necropolítica. O sociólogo, pesquisador africano Achille Mbembe, ele traz esse conceito. E como é que o senhor avalia essa correlação entre essa categoria teórica e o governo Bolsonaro? Esse conceito necropolítica é muito pertinente para compreender o momento político que vivemos. Porque o objetivo, a missão do governante seria proporcionar vida e saúde para a sua comunidade. Enquanto que este desgoverno, através de suas ações, ele proporciona doença e morte. Citei o caso da pandemia da Covid-19, que já ceifou a vida de 45 mil brasileiros. Podemos também da necropolítica no meio ambiente, porque no lugar de existir uma política pública de defesa do meio ambiente, existe um antiministro chamado Ricardo Salles para destruição do meio ambiente e, no caso da floresta amazônica, essa destruição, esse desmatamento da floresta amazônica coloca em risco a vida de comunidades da floresta, especialmente etnias indígenas, que têm a sua vida relacionada ao bem-estar da floresta, a preservação da floresta. E eu tenho um contato muito próximo com a realidade indígena do norte do país, e essas comunidades indígenas estão ameaçadas de sobrevivência, tanto hoje pela pandemia, como também pelo desmatamento da floresta amazônica. Bom, o senhor aqui tratou de um outro tema, professor Juarez Duarte Bonfim, que foi sobre o inquérito das fake news que tramita tanto no STF e no TSE. No TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, ele tem uma correlação com o processo eleitoral. Houve uma representação questionando o uso massivo por parte da campanha bolsonarista de fake news através do WhatsApp, com a finalidade de manipular os eleitores a formar uma opinião favorável ao Bolsonaro e desfavorável aos seus opositores. Esse inquérito tramita e está em uma fase avançada, esse processo tramita, está em uma fase avançada de julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, foi retirado por pedidas de vistas, se não me engano, do ministro Edson Fachin. Além disso, também no contexto da fake news, nós temos no Supremo Tribunal Federal o inquérito que foi iniciado pelo próprio STF, em que ele apura ataques à instituição e aos ministros que fazem parte da instituição. E hoje foi deflagrada uma operação no âmbito desse inquérito, em que estão sendo cumpridos 21 mandados, né? E algumas personalidades, segundo constam no jornal Estadão, na Folha, no próprio jornal Grande Bahia, são pessoas que têm uma íntima relação com o bolsonarismo, como o Daniel Silveira, o Alan dos Santos, bolsonaristas que são qualificados pela grande mídia como membros da milícia digital deste grupo político que chegou ao poder. Mas, além disso, existe também o inquérito das fake news que está sendo apurado no âmbito da CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é presidida pelo senador Ângelo Coronel e pela deputada Lídice da Mata. Eles estão coordenando essa comissão que investiga também o uso de fake news com finalidades políticas eleitorais e com o objetivo também de corromper as instituições, clivar as instituições democráticas do país e manipular o pensamento político do cidadão. Então, como é que o senhor diria que esses
três aspectos de investigação e julgamento se correlacionam com o governo do presidente Jair Bolsonaro? Vamos assinalar inicialmente a gravidade que é hoje o uso da mentira e desinformação na sociedade brasileira, principalmente para manipulação política da vontade do cidadão na sua condição de eleitor. O nome fake news, emprestado da língua inglesa para mentira e desinformação, é um nome brando para a enormidade do estrago que isso se faz, tanto para a convivência social de democracia e liberdade, como também para o destino do país. A mentira e a desinformação comprometem a democracia representativa, a democracia de massa, que é o sistema político que nós temos no Brasil e em muitos países do mundo. Foi através da desinformação e da mentira que Bolsonaro foi entronizado em outubro de 2018. Eu uso o termo entronizado porque não considero que ele foi eleito, porque foi uma eleição ilegítima, isto é, não legítima, tanto pelo fator da mentira e da manipulação do voto através da mentira, como também por outros fatores que, se tivermos tempo, podemos também enumerar. E a mentira existente hoje no Zapistão criou um mundo virtual que se sobrepõe ao real, como naquela alegoria do filme Matrix, muito conhecido, que afetou coração e mentes de brasileiros e que muitos brasileiros já não sabem mais o que é mentira e o que é realidade, o que é falso ou o que seria real. Vive num mundo que não existe, que é o mundo do zapistão, né, do controle das mentes e do coração através dessa rede social. E isso se torna eficaz quando a técnica, o método que eles pegaram emprestado da psicologia social é de trabalhar com emoções. E qual é uma emoção básica e primal para manipular coração e mentes? O ódio. Então, o brasileiro passou a odiar, a se reger pelo ódio. Então, a alma do brasileiro, ou de boa parte dos brasileiros, hoje está comprometida. Bom, o senhor fala em boa parte dos brasileiros, não seria uma pequena parte? Porque, veja bem, as últimas pesquisas apontam uma perda de apoio popular substantiva ao governo Bolsonaro. Ele tem perdido uma base de apoio e tem sido cada vez mais reduzida, que abaixo dos 30%, 25%, hoje em torno de 25%. Então, nós não poderíamos falar de uma forma genérica, uma vez que nem chega a 50% da população. É isso mesmo? Olha, minha formação é em sociologia, como você me apresentou, eu trabalhei muito tempo com pesquisa, e essas pesquisas de opinião que têm sido divulgadas, inclusive por institutos prestigiosos, eu coloco sob desconfiança dos dados ali apresentados, porque não considero que a base de apoio para o regime autoritário, não democrático, que busca acabar com o mínimo que existe de liberdade e dignidade do brasileiro, que é o regime bolsonarista, tenha um percentual elevado, mesmo que seja 30%. Não creio que tenha um percentual de 30%, nem de 25%. O problema é mais grave porque quem o apoia ou quem é conivente com a desgraça do país enquanto nação,
a destruição do país enquanto nação, é a classe dominante e a elite do Estado. É quem tem poder de influência e que tem poder real, tanto poder político, como poder econômico, como poder ideológico, incluindo aí tanto a mídia corporativa como a eficácia do uso e da manipulação da opinião pública através das redes sociais, que ontem eu ouvi você falando com muita pertinência de que para manter esse volume de robôs funcionando, de disparos no WhatsApp, no Twitter, é um esquema grande, poderoso e caro. Então, quem financia isso? É a classe dominante. E a elite do Estado, ou ela também participa, ou ela é conivente. Aí eu lembro de uma imagem muito interessante que foi difundida recentemente, de que quem lava as mãos frente a esse desatino está banhando-se de sangue do brasileiro pobre, preto e indígena. É curioso, o senhor traz, professor Juarez Duarte Bonfim, o senhor colocou justamente um aspecto bastante pertinente. Ainda ontem, os veículos de comunicação noticiavam que uma linha de investigação que está sendo apurada é o financiamento dessa rede de fake news por empresários do bolsonarismo, apoiadores dessa política de viés totalitário. Sim, e esse esquema ele é poderoso porque não se criam limites legais institucionais. Quem daria esses limites legais institucionais? Nós estamos agora assistindo tardiamente uma reação do Supremo Tribunal Federal, que espero que as ameaças do generalato que circunda Bolsonaro não intimide nem amedronte os ministros do Supremo. Assim como também esperamos que as bravatas do generalato que circunda Bolsonaro não intimide e amedronte os resultados do processo de julgamento da cassação da chapa Bolsonaro Mourão pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo TSE. E também o comportamento da sociedade brasileira de rejeitar todos esses descalabros para, assim, nós podermos nos levantar como nação livre e independente da mentira, do ódio, da desinformação e de tudo que está destruindo o Brasil. É uma situação nunca vivida em todo o período republicano ou da história do Brasil também, colônia e monarquia, a destruição da nação brasileira como acontece hoje. E eu volto a dizer, me permita, que isso acontece através do desmonte do aparelho de governo. O desmonte do aparelho de governo... Sim, diga. Nesse contexto, justamente, nós estamos chegando na última parte da nossa entrevista, sobre a crise democrática, né? Ainda hoje, o UOL, o Universo Online, ele publicou uma reportagem que relata que o Hamilton Mourão, vice-presidente da República, afirma que o Bolsonaro sabe que as Forças Armadas não iriam acompanhá-lo em um golpe de Estado. Então, isso acontece, essa declaração dele acontece em um momento em que há também uma série de operações do STF contra a milícia bolsonarista. Ainda ontem teve o caso da Sarah Winter, que foi conduzida pela Polícia Federal, e de outras pessoas também ligadas ao acampamento denominado 300 pelo Brasil, mas que não passavam de 30, em Brasília, né, quando a Polícia Federal esteve lá.
e levou presos alguns de suas lideranças, e ao mesmo tempo o Congresso também parece assumir um maior protagonismo com o Centrão se aproximando do governo Bolsonaro. Observa-se que no passado isso não foi suficiente para deter um processo de impeachment, né? O Centrão se aproximou do governo Collor, o governo Rousseff tinha feito um pacto com os partidos de centro-direita, e nenhum desses governos conseguiu, mesmo com essa base parlamentar, deter um processo de impeachment. Ao mesmo tempo, uma outra frente de investigação aprofunda-se com relação ao Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, pelo Rio de Janeiro, que ocorre na cidade do Rio de Janeiro, quando ele era deputado estadual. Então, assim, uma série de ações estão parecendo que estão institucionais, corroendo toda a base de poder do bolsonarismo. Poderíamos pensar que isso pode resultar em um processo de impeachment. Eu quero lembrar que ontem o ministro Roberto Barroso, em entrevista, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em entrevista ao Roda Viva, ele disse que o TSE não é um ator político, é uma corte de julgamento e julga de acordo com as provas, enfim, do que está no processo. Ou seja, não me parece ser esse o caso de perda do poder através do TSE. Mas outras forças estão, digamos assim, ou elas estão enquadrando dentro de um sistema democrático o bolsonarismo, se é que isso é possível, ou estão levando ele para o eminente fim, né? Essa declaração do Mourão me pareceu bastante contrária a tudo que ele vinha fazendo antes, que era de um apoio irrestrito às falas do presidente. Não é possível, pelo que se demonstrou até hoje, em 18 meses de mandato, enquadrar o desgoverno Bolsonaro dentro de limites tidos como democráticos, tidos como plausíveis, porque esse mesmo desgoverno assim não quer. Toda semana, ou melhor, todos os dias, desde 1º de janeiro de 2019, se cria uma crise, se ameaça, se amedronta. Na primeira semana do mandato, em janeiro de 2019, era de invadir um país vizinho. E durante esses 18 meses, isso foi desfilando diariamente. E pior para o país, se restar país, porque o que está em jogo, não estou exagerando, é a destruição do Brasil como nação. Já vimos isso assistir com outras nações, com outros povos, a destruição de uma nação, só que uma nação gigante, que já foi a 6ª maior economia do mundo. A imagem externa que hoje os estrangeiros, né, têm do Brasil, que é um caos, que pode ser comparado ao Estado Islâmico, né, ao Talibã, ao Khmer Vermelho do Camboja, que destruiu esses países, ela não está longe da realidade, não. Ela é a realidade. A percepção que o estrangeiro tem do Brasil hoje é a que o Brasil vive. Agora, se a classe dominante e a elite do Estado naturaliza isso, normaliza isso, é porque está sendo conivente. Aqueles que falam em empurrar com a barriga até 2022 estão sendo cúmplices da destruição do Brasil. Por quê? Qualquer eleição hoje, mantido esse esquema de mentira e desinformação, das fake news, a extrema-direita, ela terá o controle da narrativa e vencerá boa parte dessas eleições. E quem é conivente? Quem é que lava as mãos com o sangue do brasileiro pobre, preto e índio? É aquele que está acomodado
ou que se diga de direita, ou que se diga de centro ou de esquerda. Por que ele está acomodado? Aí tem suas razões. Aí tem que ver a biografia desses agentes políticos, desses atores políticos que estão acomodados. Não podem ser, por exemplo, aqueles que, como se diz no popular, têm rabo preso, aqueles que não passariam por uma investigação rigorosa do seu aumento de patrimônio, aqueles que enriqueceram na vida pública e estão vendo a situação como passar a chuva. Mas os brasileiros que conservam alguma luz de busca de dignidade querem que o pesadelo acabe. Os historiadores traçavam o período do Estado Novo, de 1937 a 45, como a grande noite que se abateu sobre o Brasil. Desde 1º de novembro, a grande noite se abateu de novo sobre o Brasil. Só que pior, o grande pesadelo se abateu sobre o Brasil. Não estou exagerando, estou apenas alertando aqueles que, porventura, me ouçam. E os dados estão aí. Os dados estão aí na educação, estão aí na saúde, no número de mortos e na forma como não se combate, no âmbito da União, a pandemia. Se há hoje algum combate à pandemia, é por conta limitada da ação de governadores e prefeitos, que sofrem uma pressão muito grande no âmbito da União. O desmantelamento de tudo que é Brasil, né? Tanto, aí são muitos os exemplos. Eu falei educação, saúde, mas no âmbito do ambiente, do patrimônio, no âmbito de qualquer área da atividade humana que hoje nós sentimos que há um esforço do desgoverno de desmonte, de destruição de tudo que foi feito de digno, de construtivo até então. Professor Juarez Duarte Bonfim, nós do Jornal Grande Bahia lhe agradecemos por participar desse segundo programa dos Diálogos Sociais. Queremos lhe contar com a sua companhia em outros encontros. E antes de passar a palavra à sua pessoa, eu gostaria de registrar os votos do Jornal Grande Bahia para que as pessoas que estão convalescendo possam prontamente se recuperar e todos os familiares que perderam seus amigos, seus parentes, todas as pessoas que de alguma forma perderam um ente querido, eles possam encontrar conforto num pensamento elevado da transcendentalidade. Então, eu passo a palavra para o professor e encerro aqui a nossa participação. Gostaríamos de estar aqui dando notícias boas, falando de coisas positivas, mas como o convite foi para falar de necropolítica no âmbito da pandemia, não tivemos muito de bom para falar. Mas em outra oportunidade podemos falar sobre sol, praia, futebol, festa, porque, como dizia o compositor Chico Buarque, na sua música Meu Caro Amigo, a coisa aqui está preta, né? Mas temos que ter confiança que vamos sobreviver e vamos ver a melhoria, o resgate de um povo, de uma nação que se chama Brasil. Grato pela oportunidade e confiança, Carlos Augusto.